Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 284. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Mateus, capítulo 9, e Lucas, capítulo 7. Lembrando que nós estamos no método cronológico, a ordem que foram acontecendo os eventos. No Novo Testamento nós temos lido de acordo com as narrativas que foram acontecendo e que estão registradas nos mesmos livros dos evangelhos, e eu tenho visto que tem sido uma bênção. Ontem nós lemos sobre o Sermão do Monte e foi uma bênção poder estudar um pouquinho mais profundamente sobre essa narrativa tão importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada de fé. Antes de nós começarmos a leitura, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra, da Sua presença em nossas vidas, Pai. Pedimos para que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos direcionando para essa leitura, Pai, que a Tua revelação seja dada para nós, que a Tua vontade seja dada para nós, que nós tenhamos compreensão, sabedoria, entendimento, Pai, ao ler Tua Palavra. Continue falando conosco, nos transformando, Pai, para a Tua honra e Tua glória, e cuidando das nossas famílias, das situações que estamos vivendo. O Senhor conhece cada pessoa aqui de uma forma muito especial, e o Senhor sabe o que eles estão enfrentando, Pai. Então pedimos as Suas bênçãos, a Tua direção, Pai, para cada pessoa que está ouvindo este áudio, a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores." Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não?" Jesus respondeu: "Como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam." O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: "Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada." Voltando-se, Jesus a viu e disse:
Ânimo, filha, sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. A cura dos 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feita segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoninhado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Lucas capítulo 7. Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considero digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ela iam aos seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros:
Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aqui posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus. Com quem se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Amém. Bom, Mateus 9, nós já vimos algumas dessas narrativas que estão descritas nesse capítulo em outros evangelhos que nós já lemos. Portanto, você com certeza deve ter percebido isso, mas é bom para que a gente fixe bem os milagres de Jesus, o ministério público de Jesus, porque é o que relata esse capítulo 9, essa continuação do relato do ministério público de Jesus, especialmente na região da Galileia. Né? Então, nós estamos diante de um momento em que a fama de Cristo já se espalhava. Por mais que ele falava, não espalhe, não conte para ninguém, as pessoas começavam a enxergar. Acho que a alegria era tanta, né, que no mesmo momento a notícia já havia se espalhado. Mas também começava a surgir as primeiras manifestações de oposição, principalmente da parte dos fariseus. Então,
Teologicamente, o capítulo reforça o que Mateus vem construindo desde o início, que Jesus é o Messias prometido, o filho de Davi, né? Aquele que cumpre as profecias e traz o reino de Deus. Suas ações não são apenas demonstrações de poder, mas sinais messiânicos que confirmam sua identidade, né? Aí nós vamos ver o perdão e a cura do paralítico, né? Quando os amigos, né? Aquelas 4 pessoas cheias de fé trazem o paralítico numa maca e Jesus primeiro diz a ele, né? Que os pecados dele estão perdoados, né? E essa declaração acaba escandalizando os mestres da lei, pois somente Deus pode perdoar pecados. Então, Jesus, ele conhece, nos mostra nesse capítulo que ele lê nossos pensamentos, ele conhece os nossos pensamentos, na verdade, né? E aí ele revela sua autoridade divina, curando o paralítico e confirmando que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, né? Então, este milagre é uma afirmação pública da divindade de Jesus e um sinal claro de que o reino de Deus havia irrompido na história, né? Depois nós vamos ver novamente, que nós já lemos também, o chamado de Levi, né, Mateus, e o convite aos pecadores, né? Aqui nós vamos ver também como que Jesus ele se aproxima de Mateus sendo um cobrador de impostos, alguém que era super desprezado pelos judeus, e Mateus responde imediatamente, né? Eu vou te seguir. Ele levanta e segue a Jesus. O jantar com os publicanos e os pecadores provoca um escândalo dos fariseus, né? Mas Jesus ele fala que ele não veio para quem tem saúde, mas sim para os doentes. E depois nós vamos ver a discussão sobre o jejum. Os discípulos de João Batista questionam sobre o jejum, né? Nós já vimos também isso. Em Lucas, Jesus se apresenta como noivo, um título messiânico ligado às promessas de Deus, em Isaías 62:5 e Oséias 2. O tempo de sua presença é de alegria, mas ele antecipa sua partida e o tempo de jejum que viria. Então, os discípulos de Jesus, não precisavam fazer jejum naquele momento, porque o próprio noivo estava com ele. E aí ele fala a parábola do vinho novo, né, em odre velho. Então, é muito interessante ele usar essa parábola para nos mostrar que não se pode misturar o evangelho com o velho sistema religioso. Aí tem a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue, né? Enquanto ele falava, um líder da sinagoga chamado Jairo se aproxima dele e suplica que a filha dele tinha acabado de morrer e que se Jesus colocasse a mão sobre ela, ela viveria. Então, no caminho que Jesus estava indo para socorrer a filha de Jairo, uma mulher que já estava enferma há 12 anos, toca o manto de Jesus com fé. Ele a cura e a chama de filha, demonstrando ternura e restauração completa. Na casa de Jairo, Jesus ressuscita a menina, revelando seu poder sobre a morte. E Jesus não apenas cura, né, mas demonstra ser o Senhor da vida e da morte. Depois nós vamos ver a cura de 2 cegos, né, que clamam por misericórdia, chamando Jesus de filho de Davi, reconhecendo o papel de Jesus que é messiânico. Então Cristo pergunta sobre a fé deles e ao tocarem nos olhos deles, afirma que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Então esse milagre aponta para a restauração física e espiritual, já que a cegueira frequentemente simboliza a incapacidade de perceber as verdades espirituais. Depois nós vamos ver a libertação do mudo, endemoniado, né? Jesus expulsa esse demônio que impedia o homem de falar. A multidão se admira, mas os fariseus atribuem o milagre ao poder de Satanás. Essa acusação revela a dureza do coração dos líderes religiosos e prepara o caminho para o discurso posterior sobre o pecado imperdoável detalhado em Mateus 12, que nós já lemos. A compaixão e o chamado à colheita, o capítulo termina com um retrato belíssimo do ministério de Jesus, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças. Ao ver as multidões, ele se compadece delas, pois elas estão como ovelhas sem pastor. Diante da colheita espiritual, Jesus convida seus discípulos a orar por trabalhadores. É um chamado missionário que permanece
atual. Lucas 7 é um dos capítulos mais emocionantes do Evangelho. Ao ler esse capítulo, nós somos impactados pela maneira como Jesus revela o seu poder, sua compaixão, sua graça em situações do cotidiano. O capítulo mostra que o Messias, ele veio não apenas para realizar milagres, mas para restaurar vidas, perdoar pecados e transformar corações. O capítulo apresenta 4 momentos marcantes no ministério de Jesus, cada um revelando um aspecto do seu caráter e propósito. Primeiro, ele fala da fé do centurião, que nós já lemos em outros evangelhos. Em Cafarnaum, esse centurião demonstra uma fé impressionante ao pedir a cura para o seu servo. O que chama a atenção desse homem, mesmo sendo um oficial do Império Romano, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Essa atitude revela uma fé incomum e uma profunda humildade, em contraste com a arrogância de muitos líderes religiosos da época. Então Jesus se admira com isso e declara: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Esse episódio nos ensina que o poder de Deus não está restrito a títulos ou religião. Ele se manifesta onde há fé genuína. Aqui é um convite a confiar totalmente na palavra de Jesus, assim como aquele centurião fez. Na sequência, Jesus se depara com um funeral em Naim. Uma viúva havia perdido seu único filho, que representava não apenas a dor emocional, mas também desamparo social. O gesto de Jesus revela sua profunda compaixão, mesmo tocando no caixão, o que, segundo a lei, o tornaria impuro. Ele demonstra que o amor supera qualquer formalidade. Jesus diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem revive e é entregue à sua mãe. A multidão impactada reconhece que Deus interveio em favor do seu povo. Esse milagre relembra as ressurreições feitas por Elias e Eliseu no Antigo Testamento. Mas Jesus faz isso com a sua autoridade própria, mostrando que ele é muito mais do que um profeta. Ao refletir sobre este milagre, lembra que Jesus não apenas se comove com a nossa dor, mas tem poder para intervir e trazer vida, mesmo nas situações mais desesperadoras. Apesar de ter anunciado o Messias com convicção, João Batista passa por um momento de incerteza enquanto está preso. Ele envia discípulos a Jesus com a pergunta: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Essa dúvida de João revela algo muito humano. João esperava o Messias com juízo e poder, mas via Jesus agindo com misericórdia e graça. Sua expectativa não estava errada, apenas incompleta. Jesus então responde com base nas Escrituras. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Essa resposta ecoa as profecias de Isaías 61, versículo 1, e confirma que Jesus é de fato o Messias. Aprendemos aqui que quando os planos de Deus parecem diferentes das minhas expectativas, preciso confiar nas evidências do que ele já fez e continua fazendo. Jesus ainda elogia João dizendo: entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas afirma que o menor do reino de Deus é maior do que ele, revelando que o privilégio de viver sob a nova aliança supera o contexto anterior. O capítulo termina com uma cena marcante. Jesus janta na casa de Simão, um fariseu, e uma mulher conhecida como pecadora entra, lava os pés de Jesus com lágrimas e os unge com perfume. Simão, preso ao orgulho religioso, ele julga a mulher e questiona a santidade de Jesus. Mas o mestre o surpreende com a parábola dos 2 devedores. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa história nos faz refletir muitas vezes: podemos agir como Simão, julgando os outros e esquecendo o quanto também precisamos do perdão de Deus. Jesus afirma à mulher: seus pecados estão perdoados, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus assume prerrogativas divinas, provando a sua identidade messiânica e divina. Vemos aqui o coração do Evangelho. Não importa o passado, o arrependimento sincero e a fé trazem perdão e paz. Terminamos por aqui os 2 capítulos e essas leituras nos mostram um Salvador que não faz acepção de pessoas, que responde à fé, que transforma vidas e que oferece perdão e paz a todos que se achegam a Ele. Que Deus continue falando conosco e que te abençoe muito. E eu te encontro
no próximo áudio. Tchau, tchau!